receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Marcos 12, versículo de número 28. Todo mundo achou aí? Diga amém. Marcos 12, 28 diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe. Atenção, eu não resisto, é a minha natureza de professor. Eu não consigo ler um texto sem explicar. Observe o que está acontecendo aí. A gente vai continuar lendo, mas dê uma pausa aí. Dê uma pausa. Um escriba que primeiro analisou a fala de Jesus, disse: ele responde bem. Ele tem conhecimento, ele tem sabedoria. Então vou fazer minha pergunta a ele. Eu acredito que ele pode me responder, então ele vai fazer a principal das perguntas. Nunca uma pergunta tão importante foi feita a Jesus. Ele disse: eu vou buscar logo o fundamento de tudo, eu não vou perder tempo com questões pequenas, eu quero saber o fundamento de tudo, eu vou aproveitar a minha oportunidade para perguntar o fundamento a ele. Já ouvi ele falar sobre outras coisas e ele está apto para me responder. Então a pergunta vem: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Qual é o principal mandamento? Qual é o mais importante dos mandamentos? Qual é o grande alicerce, o grande fundamento da vida do homem na terra? Eu quero que você entenda que quando o escriba está perguntando a Jesus qual é o primeiro mandamento, ele não está falando só de religião, do religare, ele está falando de vida. Ele está dizendo o que é que um homem tem de fazer na vida, sobre tudo o que o homem deve pensar, no quê? Qual é o grande propósito da vida? É isso que esse escriba está perguntando a Jesus. Jesus respondeu-lhe: o primeiro mandamento de todos os mandamentos é: ouve Israel. Ué, começa com ouve Israel? Sim, ele está citando Deuteronômio 6, que é Shema Israel. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Shema Israel. Começa assim o mandamento: ouve Israel. Deuteronômio 6, 4 e 5. Shema Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Este é o primeiro. Então ele vai falar depois do segundo, que é muito importante, numa separação de importância, está no mesmo grau do primeiro, mas é o segundo. Ele não é o principal, ele é o segundo. Amar o próximo é o segundo. Mas o primeiro, o principal, o que fundamenta tudo, é amar o Senhor. Mas não é simplesmente amar o Senhor. A resposta de Jesus não é amar a Deus. Não é essa coisa vaga, é uma resposta específica. É amar a Deus como? Amar a Deus como? Uma esposa pode falar para o seu marido assim: eu quero que você me ame. E ele pode achar que isso significa me leve para jantar. Ou ele pode achar que isso significa me dê um presente. Ou pode achar que isso significa me encha de beijos. Não é verdade?
Mas se ele quer saber o que ela espera, ele diz: você quer que eu te ame como? O que você quer de mim especificamente que vai lhe fazer sentir-se amada? Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças. E antes disso ele fala de todo o teu coração. Então ele divide coração de alma, de entendimento e de forças. Ou seja, dê tudo para Deus. Tudo. Alma, personalidade completa, coração, sentimento, entendimento, sua inteligência e força, sua energia. O amor tem que virar ação. Uau! Essa é a base de tudo. Esse é o primeiro mandamento. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Tu és maravilhoso, Pai. E por Tua graça nós somos salvos, Jesus. Tua palavra é profunda. Quem conhecerá a mente do Senhor? Ó profundeza das riquezas e do conhecimento. Tu és o grande mestre da vida, Senhor. Nos ensina o Teu caminho. Ilumina nossa mente. Eu não posso fazer isso, Jesus. Mas o Senhor pode. O Senhor é a própria luz. Ó Senhor, nos ilumina, Pai, para que a nossa vida vale a pena ser vivida. E a nossa vida cumpra o propósito pela qual foi criada nessa terra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Quem crê diz? Amém. O mandamento começa com Shema Israel. Seria tipo assim, Deus dizendo: Shema Israel. O que isso significa? Por que começa com esse Shema Israel, que é o ouve Israel? Quantos aqui são pais? Pais. Levanta a mão para você que é pai. Pronto. Você chama o seu filho no dia a dia, não chama? Fulano, ciclano. Mas quando você quer chamá-lo de maneira especial para que ele te dê atenção, você não tem um tom de voz específico? E um jeito de falar que ele sabe que ele tem que atender? Minha filhinha, por exemplo, ela sabe, já. Às vezes eu fico: Maria, Maria, ei Maria. E nesse tom ela está tranquila. Às vezes ela está lá assistindo o negócio dela, está lá brincando, não está nem aí. Mas tem um tom que eu falo: Maria Esté, que ela, opa, é o meu Shema. Shema Maria, ouve. Meu pai conta muito que ele tinha, talvez meu avô, quando ele falava Rogério, no tom ele sabia que não podia brincar, que ele tinha que ouvir, levar a sério. E eu também soube quando ele dizia, meu pai dizia Diogo, no tom, na forma, eu sabia que alguma coisa séria vinha ali, às vezes até me tremia na base. Geralmente era isso que acontecia. Mas pode ser também algo carinhoso. Pode ser uma maneira de falar carinhosa, mas que a pessoa já identifica que vai vir algo muito importante ali. Esse é o Shema Israel. Um rabino, quando ele toma a palavra, ele diz Shema Israel, a congregação diz: opa, o rabino vai dizer algo aí muito importante. Isso tem uma fala análoga no Novo Testamento, que é em verdade vos digo, Jesus usa isso. Ou em Apocalipse, quem tem espírito, ou quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então fica atento ao que eu estou falando aqui. Shema Israel, presta atenção Israel, só existe um Deus, o único Senhor, o verdadeiro Senhor. O senhorio verdadeiro está todo nas mãos de uma única pessoa. Todo outro senhorio, todo outro domínio é relativo.
E se quiserem cumprir o propósito da vida, amem a esse Deus, amem esse Senhor de todo o vosso coração, toda a vossa alma, todo entendimento, todas as vossas forças. Shema Israel. Amados, nós fomos criados para amar a Deus. Isso fica bem claro em Gênesis. A Bíblia diz que Deus, ele faz tudo o que lhe agrada na terra, tudo como ele quis. Ouça uma coisa, Deus fez as coisas como ele quis. Possa ser que você não goste da cor do mar, por exemplo. Eu acho difícil, mas pode ser que você não goste. Ou você acha, o mar deveria ser rosa. O céu deveria ser roxo. Deveria ser verde cana. Mas o que está em questão não é o seu gosto, mas o gosto do Senhor. Como Ele quis. Ele fez tudo como Ele quis. Ele fez tudo como lhe agradava. Agora, lógico, que ao criar o homem, Ele criou o homem já gostando das coisas também, apreciando a natureza. Mas foi Deus quem decidiu como as coisas seriam. Ou seja, foi Deus quem decidiu a função do sol, a função da lua, a função dos rios, a função do mar, a função de cada organismo no ecossistema, foi Deus que decidiu. Então, lógico também que ao criar a coroa das criaturas, a sua obra-prima, que é o homem, lógico que ele também decidiu. Só que ele botou em nós o poder da inteligência. A gente se acha, não, mas eu vou raciocinar agora sobre a minha vida, sobre qual é a minha função, sobre o que eu gosto, o que eu não gosto. A gente começa a se achar, né? Mas se entendermos que nós somos criaturas, é lógico que nós temos que tentar atender a função para a qual o Criador nos fez. Isso é óbvio, gente. Isso é lógico. As únicas pessoas na Terra que estão desobrigadas a pensar nisso são os darwinistas. Mesmo assim, os darwinistas que não associam a evolução com Deus, porque há quem associa a evolução com Deus, mas essa é uma discussão longa. Eles dizem, não, a vida nasceu por acaso, uma loucura isso. A vida, uma célula é mais complexa do que qualquer computador moderno. Você já imaginou passar um furacão no ferro velho e de repente um computador está construído? Tem como isso? Chove, cai raio no ferro velho, e bate tempestades e chuva, e o vento sacode, aí depois de milhões de anos tem um avião prontinho lá, já pensou? É possível isso? Mas é isso que a ciência ensina. Raio, trovão, frio, e tal, e muito tempo, água, chuva, e pressão atmosférica e tal. De repente a vida surge. Só que quando essa teoria foi construída, achavam que a vida unicelular, ela era bem simples. Uma bactéria unicelular, ela é bem simples, só que depois que, com o avanço da ciência microscópica, começou a ver que dentro de uma célula unicelular, há uma complexidade monstruosa, há um DNA, há um código para gerá-la. Então, uau! Como é que o acaso gerou vida? Até hoje tentam em laboratório gerar vida. Não vamos criar as condições iniciais. Vamos tentar, bota aqui as proteínas, bota os aminoácidos, e calor, frio, fogo, vai dar vida. Não deu e nunca vai dar. A vida é um milagre de quem tinha e tem vida desde a eternidade. Então, qualquer pessoa que foi criada, é lógico, é óbvio, que ele tem que perguntar, peraí, uma pessoa me criou, para que ele me criou? Para que ele me criou? Em Gênesis diz que Deus criou o homem, e quando ele criou o homem, ele já tinha preparado antes uma casa, um jardim, o Éden. Olha o nome do jardim. O nome do jardim não é jardim terra seca, não é jardim prova pura, não é, sabe, jardim do lugar difícil, não, é deleite. Éden, Gan Éden,
significa lugar de deleite, lugar de prazer. Olha que Deus bom, gente. Então ele cria o homem, diz que tem aqui, vai morar no condomínio deleite. O melhor condomínio da terra, a melhor casa, o melhor lugar, né? Não tem Alphaville que bata. É aqui, o condomínio deleite. Olha como o homem vai morar. E Deus botou ele ali. E Deus disse, guarda o condomínio, eu construí a casa, agora guarda aí. Cuida aí, arruma aí. É como um marido, um marido. E não se assuste com esse conceito do marido, eu sou homem, Deus é meu marido, meu irmão. A Bíblia diz que Deus é o marido de Israel. Jesus é o noivo da igreja. Esse é um conceito que nós temos que entender. É como um marido que constrói uma casa, coloca a sua esposa lá e diz, cuida, amor. Coloca os filhos lá e dizem, cuida, papai. Papai vai trabalhar, vai sair e volta. E ele está lá, cuidando da casa. Mas a principal função dessa mulher não é só cuidar da casa. Cuidar da casa tem um fim também. Não é uma coisa mecânica, estou aqui para ficar cuidando da rosa, cuidando da jaqueira, do pé de manga. Estou aqui para ficar cuidando dos lírios, das margaridas. Mas para quê? Tem que ter algo maior. Aí no pôr do sol, tudo ganhava sentido. No pôr do sol vinha Deus passeando pelo jardim. Como um marido que volta para casa, e aí tudo faz sentido. É o melhor momento do dia. Aí faz sentido ter arrumado a casa. Faz sentido ter um sofá gostoso. Faz sentido ter uma comida pronta. Faz sentido ter um lar, porque agora a família se encontra. Aí tudo se encaixa. Deus todo dia vinha. Ele vinha falando. Tanto que no dia D, que podia ser o dia P, o dia do pecado, Adão antes ouve a voz dele. Ele vem falando, meio como aquela, não sei quem lembra da família dinossauro. Querida, cheguei. Deus vem falando. Deus vem avisando, Adão, Eva, estou chegando. Adão diz, eu ouvi a tua voz. Aí você entende para como foi criado, para esse relacionamento, para isso. Agora pense naquele grande dia, naquele fatídico dia, onde o marido chega em casa, e ele na expectativa de ver seus filhos, de ver sua esposa. Vamos também inverter também, gente, nós estamos numa era moderna, a esposa chega em casa querendo ver seu marido, querendo ver seus filhos, por que não, né? E não do plantão, né, Brenda? Chega do plantão cansada. E ao chegar em casa, não os encontra. Cadê? Já aconteceu isso comigo, gente. Chegar na expectativa em casa, e cadê, tá indo? Cadê Marista? Por algum motivo a gente não conseguiu se comunicar, saiu e não estava lá. Dá uma frustração no coração. Você tem aquela expectativa de chegar em casa e encontrar sua família. Mas pense numa hipótese pior ainda. Esse cônjuge chega em casa, não encontra, procura o seu amado, a sua família, não encontra, pergunta, ei, fulano, ciclano, cadê você? E de repente, ele ouve um murmúrio lá do fundo da área de serviço. Estou aqui. Ué, fazendo o que aí? Estou com vergonha de você. Pior do que não está, é estar escondido. Pior do que não está, é estar, mas não querer encontrar. Imagina aí. Eu chegar em casa e minha filha é a seguinte, eu posso sair, eu estou em casa agora, eu vou lá embaixo no carro, 1 minuto, quando eu volto, que eu bato na porta, ela vem correndo, papai,
Se eu sair e voltar 10 vezes ela faz a mesma coisa, vem correndo em papai. Esse dia a gente foi, sexta-feira, a gente foi no restaurante, aí Tainã foi com ela no banheiro. Quando saiu do banheiro, ela voltou, papai. O tempo todo é assim. Agora imagina o meu coração se eu chego em casa e a minha filha ouvir os meus passos, perceber a minha chegada, ela se esconde no quarto. Uau, que dor. Então foi isso que aconteceu em Gênesis 3:9. Gênesis 3:9 revela para que o homem foi criado, porque Deus não chega lá e diz, Adão não está aqui, não importa, o que importa são as outras coisas, não, Deus chega e pergunta, onde estás? Onde estás? E quando Deus percebe o que aconteceu, acabou tudo, divórcio. Porque você não foi criado para administrar o jardim para nada. Você não foi criado para colocar nome nos animais, Adão. Você não foi criado simplesmente para me representar na terra. Você foi criado para se relacionar comigo. Já que você não vem, já que você não quer mais isso, acabou, Adão. Tchau. Arruma sua mala e vai embora. Você entende? Fica claro. É para isso que nós fomos gerados, para amar a Deus. O Salmo 42, ele revela uma alma que compreende esse anseio. Diz assim, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. É disso que eu preciso deste relacionamento. Geralmente quem é solteiro suspira por um casamento. Ele assiste um filme romântico, ele diz, ai, quando eu terei isso? Quando serei feliz? Não é verdade? Eu lembro que um dia desse eu estava conversando com uma jovem rica, famosa, assim no meio dela famosa, bonita, inteligente, e ela dizendo, ai pastor, eu preciso de uma resposta de Deus na minha vida sentimental. Como quem diz, eu não sou ainda completa porque me falta um amor, né? Esse clima de São João aí tem aquela música, né? Que falta eu sinto de um bem, que me falta me faz um xodó. Eu preciso de um amor, eu preciso de uma companhia. Hein, Brunão? Você está na bênção aí, Brunão? Você casou? Não me olha assim. Meu amado, mas isso é a dimensão humana. Deus nos entende. Deus nos entende. Mas na dimensão mais profunda, a alma diz, eu preciso de Deus. E há quem consiga entrar tão profundamente nessa dimensão, eu não quero forçá-los a entrar com isso, de jeito nenhum, dizer, não, fiquem solteiros e amem a Deus. Até porque eu não fiz isso. Paulo poderia falar, Paulo deu esse exemplo, apesar de que mesmo dando esse exemplo, ele não pôs esse julgo, ele falou, eu sei que nem todos têm o mesmo dom que eu tenho. Então casem. Ele disse, melhor seria não casar, melhor seria viver só para Deus. Foi o Maurício que eu dei esse glória a Deus aí? Não é Maurício não? Viajando, eu achei que era Maurício. Maurício vai casar. Pastor é assim, gente. Eu tenho que pastorear ao mesmo tempo que você vai pregando, você vai pastorear. Olha para cá. Só em Deus, mas Paulo de falar, mas eu sei que nem todos conseguem fazer isso. Casem. Porém, nós temos que entrar nessa dimensão.
O que a minha alma precisa, sobretudo, é de um relacionamento com Deus. Porque você que é casado pode me dizer que por mais amor que tenha em casa, sabe que isso não é suficiente para completar o teu coração. É uma ilusão. E alguns estão casados e não têm filhos e pensam, não, quando eu tiver filho, é outra ilusão. Quando eu tiver casa própria, é outra ilusão. Quando eu tiver um emprego tal, é outra ilusão, e é ilusão, é ilusão. Tudo é ilusão. É assim que Salomão começa Eclesiastes. Tudo é ilusão. Porque eu tive tudo. Amei muitas mulheres, ele diz. Construí tudo que eu queria, plantei. Fiquei rico, tudo que minha alma quis, eu não neguei a ela, e sabe o que acontece? Aborreço minha vida, há um vazio dentro de mim. Gente, é interessantíssimo, Salomão, ele descreve todo tipo de coisa que o homem deseja. Ele fala, eu contratei músicos, comprei os músicos, eu tive ouro, eu tive fama, eu tive glória, construí, plantei, tive gado, todo prazer, bebi vinho, tudo, e aborreço a minha vida. Aborreço a minha vida. Aí ele termina Eclesiastes dizendo, sabe de uma? Olhem para Deus. O fim de tudo é, temam a Ele, obedeçam a Ele, que vocês vão ser felizes. Olhem para Ele. Não é nas coisas dessa terra que nós vamos ser felizes. Olhe para Ele. Só que Salomão está aqui no que eu chamo de amor subsidiário. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Eu entendi, eu raciocinei, eu pensei e disse, sabe de uma? Olha para Ele. É isso aí. Salomão morreu infeliz, vazio, depressivo. Eclesiastes é um livro de uma pessoa depressiva, cheio de sabedoria. Mas por que uma pessoa depressiva? Porque não tem esperança em Eclesiastes. E onde não há esperança, há depressão. A esperança é o que bota a nossa alma em movimento. Quem não tem esperança está depressivo. É um livro do depressivo, sem esperança. Apesar de que é um livro bom, porque também desconstrói ilusões. Só que Jesus também desconstrói ilusões, mas ele desconstrói ilusões e ele dá a maior das esperanças, a esperança de vida eterna. Salomão não, ele chega a dizer, um homem e um cachorro é a mesma coisa, de tão depressivo que ele está. Mas Davi não. Eu quero comparar Salomão com Davi. Davi, o pai de Salomão, não. Nem de perto foi tão glorioso quanto Salomão. Nem de perto. Nem de perto. Só que interessante. Quem, humanamente falando, glorificou mais a Deus? Davi ou Salomão? Salomão. Construiu o templo, fez o nome do Senhor ser conhecido. Os reis da terra vinham a Salomão para aprender dele. Salomão deu mais glória a Deus. Porém, na história de Israel, é de Davi que Deus lembra e não de Salomão. Nos descendentes que são tanto de Davi quanto de Salomão, Deus diz, eu não vou lhe destruir por amor do meu servo Davi. Eu já ia dizer, eu não vou destruir Jerusalém por amor do meu servo Davi. Ele fala isso com Ezequias, 300 anos depois de Davi morto. Eu não vou destruir Jerusalém por amor do meu servo Davi. Não vou destruir Judá por amor do meu servo Davi. Depois que Salomão morre, Deus nunca mais fala em Salomão. Só Jesus que fala, para dizer, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer lírio do campo. É de Davi que Deus fala. Davi foi feliz, porque Davi entendeu o que Salomão não entendeu. Davi já era rei quando ele escreveu, por exemplo, o Salmo 16, versículo 2, ele fala, tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de ti. Tu és o meu verdadeiro tesouro. Davi era rico, mas ele fala, o meu verdadeiro tesouro é o Senhor.
Ele termina esse salmo dizendo, do versículo de número 11: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. O que Salomão buscou, Davi achou aonde? Na presença de Deus, abundante alegria, delícias constantes. Diga ao seu irmão: você foi criado para a presença de Deus. Ela que vai preencher o seu coração profundamente. Davi disse no Salmo 18: eu te amo, ó Senhor, fortaleza minha. É a primeira vez que isso é dito assim, eu te amo. Davi fala isso. Salmo 51, quando Davi confessa o pecado, ele não está preocupado em perder o reino, em perder as coisas, ele está preocupado em perder Deus. Ele fala no versículo 11: Senhor, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito, volte a me dar a alegria da salvação. Ele é rei, ele é poderoso, mas a preocupação dele: eu não posso sair dessa presença, eu não posso perder o Espírito de Deus, eu tenho que voltar a sentir a alegria da salvação. E é isso que revela de que o homem foi feito para amar a Deus. Nós temos que amar a Deus, nos relacionar com Deus, senão o vazio vai ficar aí. Ele vai ficar aí, você vai lutar, vai correr para lá, vai correr para cá, vai estudar, vai se mexer, vai mudar o visual, e vai fazer isso, vai brigar, e vai criar problema, e vai invejar, e vai fazer um monte de coisa, e corre para cá, e corre para lá, e se move, e se mexe, e aí acha que é isso. Aí é por causa de fulano, quando eu for melhor que fulano, aí eu vou vencer. E aí começa, e rixa, e briga, e desejo, e cobiça, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e o vazio continua aí. Mas quando simplesmente entrarmos na presença de Deus, a alma será preenchida. Então, diga a você mesmo: eu preciso amar a Deus, eu preciso me relacionar com Ele. E aí eu quero terminar, eu quero fazer a segunda parte agora falando sobre isso. Amar. Quem já ouviu a expressão amar é uma decisão? Já ouviu, né? Esse é um conceito válido, que a gente fala assim: eu escolho amar. Eu entendo a importância do amor. O amor é importante porque ele é um mandamento de Deus. O amor é importante porque ele traz saúde para as relações. Então eu preciso amar para o bem da sociedade, para o bem do mundo, para o meu bem. Então eu decido. Ainda que eu não admire, ainda que eu não tenha afeição, eu decido amar. É o amor da decisão. Só que esse amor, amados, é um amor, como eu disse, subsidiário. É o amor que vem da racionalidade, da decisão. E o amor, ele pode até começar assim, mas se eu não buscar achar coisas boas no outro, coisas que eu deva admirar, coisas que eu deva me compadecer, se eu não revestir esse amor subsidiário de algo maior, afetuoso, ele não resiste. Porque tem horas que a minha alma vai chacoalhar e a minha decisão vai vacilar. Sabe? Então eu preciso de algo maior para que o amor se aprofunde. Não basta ser apenas uma decisão. Eu preciso admirar para que eu deseje estar com aquela pessoa. Eu preciso criar afeição por ela, identificação. Preciso conhecê-la mais profundamente, mais intimamente, para que eu goste dela. Por exemplo, eu não posso dizer assim, eu vou gostar dessa música. Eu vou gostar, e você ouve. Se aquela música não tocar no teu coração, é capaz de você ficar enjoado dela, mas não gostar. Não é verdade? Mas se de repente você ouve uma canção e você entende, aquilo toca no teu coração, aí você gosta da música.
Você cria uma afeição. Você não pode dizer assim, eu vou achar essa roupa bonita, se você não acha. Né? Digamos que é um estilo de roupa que você não gosta, você fala, não, eu vou achar bonito, eu vou achar, tá, é bonito, isso é bonito, isso é bonito. Não adianta. Tem que ter uma afeição. Aí se você entender talvez a história daquela roupa, por exemplo, as roupas culturais, elas são diferentes, né? A roupa da cultura gaúcha, por exemplo, uma roupona diferente, né? A gente talvez não ache bonito, mas talvez ele lá, que entende a história da roupa, que foi aculturado ali, a pessoa que usa acha bonito. O escocês que usa aquele saião dele, ele acha bonito. Talvez se eu entender a história, se eu buscar saber porquê dessa roupa, eu crio afeição e eu gosto de usá-la. Da mesma forma, se nós quisermos de fato amar a Deus, e nós entendemos aqui que precisamos amar a Deus, porque para isso fomos criados, nós temos que conhecer a Deus. E então o nosso coração é tomado de afeição por Ele. O que John Piper chama de beleza arrebatadora. Eu tenho que conhecer a beleza arrebatadora de Deus. Agora, Piper chega a dizer que esse amor subsidiário, ele não serve para Deus. Nesse ponto eu discordo um pouco. Eu acredito que esse amor subsidiário, ele é capaz de sustentar o homem em momentos que o seu coração vacilar. Ele tem o seu papel. Por exemplo, ali em Apocalipse 2, o Senhor fala para a igreja de Efésios, você trabalhou, você se esforçou, você lutou, você é uma igreja perseverante, mas eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Então que amor que eles tinham? Eles tinham um amor mais racional. Deus fala, arrepende-te, volta para o primeiro. Esse amor subsidiário não é suficiente. Você precisa ter o coração de novo ardente por mim. E se não tem, volta. Mas o que você tem hoje, pelo menos está te colocando num caminho. Mas não é suficiente, arrepende-te e volta. Senão eu vou remover o seu castiçal. Mas é importante também ter a decisão. Mas eu preciso ir além, eu preciso me apaixonar, eu preciso que a minha alma tenha uma admiração profunda, uma afeição profunda. Isso que o Pai disse, eu preciso olhar para Deus e dizer, uau, como Ele é maravilhoso, uau, como eu anseio por Ele, como Ele é tremendo, eu preciso conhecer esse Deus. E eu preciso conhecer esse Deus aonde? Na sua palavra. Preciso conhecer as Escrituras que me falam de Deus. Eu preciso saber o que é que Jesus falou sobre esse Pai, que é um Pai que ama, um Pai justo, mas é misericordioso, um Pai provedor, um Pai educador, um Pai criador e sustentador. Eu preciso entender e conhecer este Deus. Gente, quem não conhece a Deus, não pode ter por Ele um amor perfeito. Quem não conhece a palavra, quem não se dedica para entender o coração de Deus nas Escrituras, num relacionamento com Ele, não vai conseguir amá-lo. E se não conseguir amá-lo, não vai cumprir o propósito da vida. Você entende? Você precisa amar a Deus, e para amá-lo precisa estar, maravilhado com quem Ele é. Maravilhado com quem Deus é. Aleluia. Para conseguir amar Ele, com tudo que você tem, com a alma, com o coração, com o entendimento e com as suas forças. Deus precisa ocupar o seu pensamento. Você tem que pensar em Deus quando caminha, antes de dormir, quando acorda. Ele tem que estar na sua mente pelo que Ele é, pelo que Ele pode, pelo quanto Ele te ama, pelo que Ele já fez, pelo que Ele fará. Você precisa conhecê-lo, amá-lo, se envolver com a revelação de Deus. Isso tem que ser profundo na tua alma, senão você não vai amá-lo. Para amá-lo, inclusive, mais do que a você mesmo.
Porque amar Ele sobre todas as coisas, amar ao teu próximo como a ti, mas Deus mais do que você mesmo. Diga ao seu irmão assim: amar a Deus mais do que você. Isso fica claro em Mateus 6,24, quando ele fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou ama um e odeia outro, ou odeia um e ama o outro. E ele fala: não pode servir a Deus e a riqueza. Mas ao servir a riqueza, estamos servindo a nós mesmos, nos amando mais do que amando a Deus. E se eu me amo mais do que eu amo a Deus, a Bíblia diz: se eu sirvo a um, eu odeio, eu desprezo o outro. Então, na verdade, se eu me amo mais do que a Deus, amo mais a riqueza do que a Deus, eu desprezo Deus, Ele não ocupa esse lugar no meu coração. Então eu não cumpro o propósito da vida, porque eu me amo mais do que a Deus. A minha maior preocupação é comigo, com os meus anseios, com as minhas conquistas, e não com Deus. Só que Jesus facilitou muito a nossa missão de amar a Deus, queridos. Porque nele se revelou a plenitude de quem Deus é. Os evangelhos revelam Deus em movimento, a personalidade de Deus, as características de Deus, o pensamento de Deus. Jesus em movimento é Deus em movimento. É Deus se movendo. É Deus andando no meio da igreja. É Deus dizendo: olha para mim, eu me revelo no meu Filho Jesus. Em João 14, 7, o Senhor fala assim: ó, se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí Filipe disse: Senhor, como assim? Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus disse: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como você pede: mostra-nos o Pai? Olhe para mim, veja como eu sou, como eu penso. É assim que o Pai é. Você não pode ver a Deus na sua glória, mas pode ver a mim. Pode me entender. Pode compreender o meu evangelho, pode se aproximar de mim. João 8, 42 fala assim: disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Uma afeição profunda por Jesus, por quem Jesus é, me levará a amar a Deus, o que me levará a cumprir o propósito da vida. Amém, queridos? Amém, amados? Pergunta ao seu irmão assim: você conhece Jesus? E como conhecer Jesus? Jesus falou em João 5,39: examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras, elas testificam de mim. Mas só isso não é suficiente. Porque eu posso examinar as Escrituras e não enxergar nada. Em Mateus 11, 27 diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Só vai conhecer o Pai quem o Filho quiser revelar. E depois de falar isso, ele fala: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Então não basta examinar a Escritura, eu tenho que ir a Deus. Eu tenho que me aproximar de Deus em Jesus. Eu tenho que ir a Jesus para que Ele me mostre, para que Ele abra o meu entendimento, para que haja uma revelação na minha alma, porque Ele vai me dar o Espírito Santo. E aí então eu vou amar o Pai. E eu vou cumprir a função que Deus me deu para essa vida. Eu quero encerrar a palavra dizendo: se não amarmos a Deus, não seremos nunca plenos.
Mas a maneira de amar a Deus é através de Jesus. E a maneira de amar a Jesus é conhecendo Ele e nos relacionando com Ele, até que a revelação de Deus ocupe toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, de maneira profunda, de maneira eficaz. Então a vida fará sentido. Uma alegria que não se pode comprar, que não se pode achar em nada, tomará conta do nosso coração. Amar o Senhor Deus sobre todas as coisas, com alma, com força, com atos, com atitudes, requer que eu conheça, que eu admire, que eu fique maravilhado com Ele, mas como? Só se eu chegar perto. Ninguém se encanta com o que não conhece. Não adianta eu falar para você de um artista que você não conhece, você nunca vai, de um jogador que você nunca viu jogar, não adianta, você não vai se encantar com aquilo. Você não vai, você precisa ver, conhecer, estar perto, então você vai amar. Para tudo, querido. Para tudo. E coloca Jesus em primeiro lugar. Para a sua vida vale a pena, você precisa amar a Deus. E para amar a Deus você tem que conhecer a Jesus. Leia e releia os evangelhos. Leia as cartas de Paulo. Mergulhe na palavra. Vá orar. Se encha de Deus. Eu estou agora fazendo, sabe o quê? Todo dia de manhã eu coloco no YouTube um evangelho. Evangelho segundo Marcos, narrado por Cid Moreira. E vou ouvindo, e fico ouvindo enquanto me arrumo para sair. Eu vou deixando o evangelho, fico meditando em quem é Jesus. Olha como Ele é bom, olha como Ele perdoou, como Ele sarou, como Ele ensinou, como Ele é justo. Olha como Jesus é, olha como Deus é. Olha como Jesus é, olha como Deus é. Olha como Jesus é, olha como Deus é. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é justo, deu a vida por mim, Ele me escolheu. Não foste você, foi você que me escolheu não, Diogo. Eu ouço Ele me dizer, fui eu quem te escolhi. Eu tenho preparado um lugar para você depois dessa vida. Eu tenho um propósito para a tua vida. Vem me servir, vem se encher da minha presença, vem andar no meu caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu te perdoo, eu sou a fonte de vida no teu coração. O caminho é esse, ama, perdoa, anda. Ele vai me iluminando, vai mostrando quem Deus é. Eu vou me amando Jesus, dizer, ai, como Deus é maravilhoso. E isso vai tomando conta do meu coração. Você quer amar a Deus? Quer que a vida faça sentido? Vá para o Éden, vá para o Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que é Jesus. Vamos ficar em pé? Glória a Deus.